O título é Não observar quando Deus está abençoando. Deus, Ele sempre nos abençoa. Sempre. A todo instante, todos os dias. Mas como é que o senhor pode dizer que Deus me dá a bênção todos os dias? Eu tenho inclusive uma reclamação a fazer, pastor, de que a minha vida não vai para frente. Deus, Ele tem nos abençoado todos os dias. Eu posso provar isso dentro da Bíblia Sagrada. Ele tem sido com cada um de nós. Mas existe um problema muito grande. Quando Deus está agindo, quando Deus está operando, não é Ele o culpado, somos nós. Primeiro, por não acreditarmos, muitas vezes, ou o caso aqui, de não darmos a atenção, a observação. Eu disse aqui no outro culto, que domingo agora passado, eu fiz uma coisa muito importante, duas coisas importantes. Quem está me assistindo aí, pelo Brasilzão, aprenda uma coisa, você que assiste esse programa. Eu fiz duas coisas no domingo. Primeiro, eu disse assim, você vai pegar aí um valor de oferta, que toda a igreja pudesse pegar, e eu vou usar a minha fé aqui agora. O pastor, ele é representante de Deus. Ele representa a pessoa de Deus. Então, naquela hora, eu ia representar Deus na sua vida. Um ato de fé. O justo vive disso. E eu fiz um pedido. Quando eu estiver passando por aí, quando eu estiver caminhando, você faça de tudo para não enxergar a pessoa do Luiz Carlos, o pastor da igreja, o pastor da fé, mas que seus olhos possam ver assim, é Jesus, que hoje está querendo abençoar a minha vida financeira. Aí cantamos, passa por aqui, Senhor, passa por aqui. Espera aí, quem está passando? O pastor. Mas como é que diz a canção? Passa por aqui, Senhor, Senhor Jesus. Às vezes, nessa hora em que Deus está querendo manifestar a sua glória, o seu poder, você não consegue ver que é Deus te abençoando. Você consegue ver que é o pastor pedindo a doação. Mas não é Deus agindo. Uma outra coisa foi naquilo que eu disse assim, eu não vou para domingo lhe entregar um envelope. Eu não vou lhe entregar. Mas eu falava de voluntariedade. E disse, é o que mais mexe com Deus. O que mais mexe com Deus é a oferta voluntária. Que o Brasil aprenda. A que mais mexe com Deus é a voluntária. Fulano, por que você me trouxe essa água? Senti no coração de lhe trazer. Como é que é? Eu senti de lhe trazer esse presente. Eu senti no coração de lhe dar isso. Não, mas eu não pedi. Não, eu sei que você não pediu, mas eu que trouxe. Eu não sei, estava em casa, falei assim, vou levar esse shortinho para esse menino, vou levar essa blusinha, vou levar essa sainha para aquela menina, para a filha, vou levar uma cesta básica. Isso é surpreendente, gratificante, isso mexe com qualquer um. Se mexe com o homem, muito mais com Deus. A voluntariedade. Ela surpreende, ela toca. Mas o que me chamou a atenção, e dói no coração, eu disse nos bastidores o seguinte, o triste não é quando alguém faz ou deixa de fazer alguma coisa. O triste é quando você passa 5 anos, 10 anos em um lugar e ensina a pessoa a ser cristã, praticante da palavra de Deus, e ela não pratica. O que dói
É isso. Aí eu dei o exemplo para 2 irmãos aqui. Falei, você tem a sua filha. Pega ela pequenininha, põe no colo, dá de mamar na mãe, e aquela coisa, educa, põe na escola, 1º ano, 2º ano, vai pagando as escolas, vai fazendo tudo, compra caderno, compra livro, vai educando aqui, não, sim, pode, não pode, e ela vira uma moça. Dessa moça ela se torna uma pessoa errada da vida, ou o rapaz. Alguém diria, puxa vida, sua filha lhe deu um desgosto, você está chorando pelo que ela tem te causado, né? O pai e a mãe diria, não, eu estou chorando, não porque ela está sendo tal pessoa e tem me causado essa tristeza, estou chorando porque durante esses 18, 20 anos, eu, como pai, como mãe, não consegui fazer com que ela se tornasse a pessoa que deveria ser. Isso dói. Você levar um bocado de tempo, levar anos para poder instruir uma pessoa a ser alguém e a pessoa não se tornar. E isto é terrível. Então, quando Deus ele quer abençoar, e Ele abençoa, na verdade, por muitas vezes, não é por falta de fé. E olha que a Bíblia Sagrada nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E sem fé não dá. Para sermos abençoados, tem que ser pela fé, no entendimento. Mas, na verdade, não é falta de fé em muitas pessoas. Não é mais falta de fé. 80%, 70% das pessoas têm fé, têm entendimento para ser abençoado. Mas, na verdade, o que está faltando para ela é a observação, ela observar, entender e observar quando Deus está abençoando, que ela não consegue entender isso. Ela não dá atenção, ela não observa. Eu pedi aqui no outro culto, desligue o celular. Desligue o celular, não deixe nada tirar a sua atenção. Por quê? Porque o diabo que ele mais faz é isso aqui. Lucas 11, versículo 10. Vamos rápido nas passagens, porque eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 passagens bíblicas. Lucas, capítulo 11, versículo 10. Vamos entender isso. Diz, pois todo aquele que pede, recebe, diz a palavra. Eu tenho entendimento, eu tenho fé para tal coisa, eu vou pedir, na certeza, na palavra, de acordo com a palavra de Deus. Ele diz, pediu, você vai receber. Ok, igreja? Vamos entender onde eu quero chegar, vamos ser rápido aqui. João 10, 10. Todo o que pede, recebe. Você pediu, então Deus deu, Deus dá, ok? Você pede, Deus vai te dar. Pediu na fé, pediu no entendimento, está de acordo com a palavra. João 10, 10. O ladrão vem senão roubar, matar e destruir. Mas a parte que eu quero, eu, Jesus Cristo, vim para que tenham o quê? Vida. Vida. E a tenham com abundância. Espera aí. Ele diz que se eu pedir, Ele me dá. Ele não é mau. Ele diz que veio para nos dar vida e vida com abundância. Veio para nos dar tudo. Por que Ele não nos dará? Mateus capítulo 7, ele diz, se vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial vos dará quando lhe pedirdes. Ele é Deus. João 3,16, tão conhecido, ele diz que nos amou de tal maneira, Deus, que nos deu o seu Filho, o único, para morrer por nós, nos dando esta vida. Então não tem como, eu vou pedir a Deus aqui, Deus vai me dar uma graça, Ele vai me abençoar. Pastor, deixa eu falar o que eu quero. Eu tenho um filho, pode pedir. Eu tenho uma filha que ela é muito, pode pedir em favor dela. O meu neto, o meu marido, a minha esposa, o meu trabalho, o meu isso, peça. Ele vai te dar.
Ou melhor, Ele já te deu. Ele já deu. Lá no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 3, você vai bem no finalzinho da Bíblia que se acha mais rápido. Efésios, capítulo 1, versículo 3. Diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Meus queridos, só você é que se vê mal. Só você é que se vê com problema. Porque na mente de Deus, no coração de Deus, aos olhos de Deus, todos nós temos as bênçãos. Deus, na sua palavra diz: você está me pedindo uma coisa que no meu peito eu te tenho como abençoado. Está me pedindo uma coisa que na minha alma, na minha mente, no meu coração, no meu jeito de ver, você já é abençoado, você já tem. Mas por que eu não tenho? Primeiro que buscamos nos lugares errados, na maneira errada, nos lugares celestiais. Eu gosto de explicar isso aqui, já expliquei várias vezes. Ninguém vai conseguir nada no material, no físico, no terreno, se o espírito antes não acreditar e não conseguir. Sempre gostei de explicar isso aqui, que é importante. O que é que você quer comprar? Eu quero comprar um jogo de sofá. O seu espírito já conseguiu esse jogo de sofá? O seu espírito, você já o comprou? Você acredita que vai pagar? Sem nenhum problema? Pastor, está aqui dentro. Eu creio nisso. Não tem uma sombra de, não tem medo não. Para mim está aqui dentro, do jeitinho, com aquela cor, aquele jeito. Está aí dentro? Pode ir lá comprar. É dado, Deus já te deu. Se no campo espiritual você já adquiriu, você confia, acredita que Deus te deu, é fácil de acontecer o material. Deus já nos deu. Ele não é mau de nós pedirmos e a coisa não acontecer. Corre lá comigo para Gênesis 24. Gênesis capítulo 24, versículo 13. Vocês vão entender agora que Deus, Ele nos dá a bênção, já nos deu, está nos dando, mas nós é que não percebemos. Gênesis 24, 13. Eis que eu estou em pé junto à fonte de água, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela a quem eu disser: abaixa agora o teu cântaro, para que eu beba, e ela disser: bebe, e também darei de beber aos teus camelos. Esta seja a quem designaste ao teu servo Isaque, e eu conheça nisso que usaste de benevolência com o meu senhor. O servo de Abraão foi em busca de uma esposa para o Isaque, filho de Abraão. Chegando lá, sabia ele que as mulheres iam tirar água naquele poço, fez uma oração a Deus. Vão vir as mulheres, uma mais bonita do que a outra. Virão as mulheres tirar água no poço. Qual delas será a esposa do meu senhor Isaque? Foi sábio o servo e disse: Senhor, me dê essa graça, eu te peço. A mulher, vai ter muitas aqui, mas a mulher que eu falar, me dá de beber, ela me diga, não só a ti, mas também os teus camelos. As mulheres vieram. Quando vieram, estava lá o servo do Abraão. Ei, quem pode me dar um pouquinho de água?
Deus abençoa. Os dois lados. O servo que a mulher disse, sim, darei a ti, Deus o atendeu, ele poderia falar, não, você não. A outra, amigo, você não está entendendo. Deus está abençoando, Deus está atendendo, Deus está te respondendo. Não, não é essa não. Mas como não? Você não está entendendo, você não está observando, você não pediu a Deus? A resposta veio. Não, pastor, é porque essa aí tem uma verruga aqui no queixo, mas não estou entendendo você. Você disse, Senhor, aquela que disser que der água, darei a ti e também darei aos teus camelos. Assunto encerrado. O outro lado, a moça. Como diz o missionário, vou parafrasear. Pode ser que essa mulher tenha feito uma oração. Meu Deus, que dia que vai vir a minha sorte? Que dia, Senhor, me dá uma graça, um dia, meu Deus, para eu sair da minha casa, da casa dos meus pais, e viver com um homem que tem uma bênção santa. Essa mulher vai ter como poço, e está ali o servo de Abraão. Vamos dizer que na hora, quem pode me dar água? Ela disse, quem vai dar água para aquele coitado ali? A sua débil mental, esquizofrênica, cabeça dura, retardada. Você não pediu a Deus uma benção? Eu pedi. Então dá água para esse homem. Você está com o parafuso solto. Entenda, por favor. Isso aqui não é ofensa a ninguém, não. Mas você está com o parafuso solto. Você, quem sabe, como sempre diz o missionário, tem orado ela para esse milagre acontecer. Você ora, quando Deus age, você não percebe que Ele está agindo. Não percebe que é um milagre. Você sai de casa, faz uma oração, entra no carro, no ônibus, a pessoa está do seu lado. Talvez alguns de vocês já pediram, Deus, me usa, eu quero um dia ver um milagre através de mim. E você está lá com a rosa ungida, sai da igreja com a rosa abençoada, está no ônibus, está no ponto, está em casa, está chegando em casa, o vizinho, pessoa torta ali, sentada, gemendo de tanta dor na barriga, e você olha a pessoa, em vez de se pelo menos perguntar para ela, está sentindo bem, amigo? Sentindo alguma coisa? Está acontecendo alguma coisa? Você nem para isso. Por quê, pastor? Lembra o caso daquela senhora? A criança sentindo dor, a avó deu remédio, sentindo dor, a avó deu outro remédio, sentindo dor, fez massagem, e nada. A menina disse, vovó, por que a senhora não pega a rosa da igreja e põe na minha barriga? Colocou, a criança ficou curada. Você não sente quando Deus está agindo. Não é falta de fé, é falta de observação. Você não tem observado a manifestação do poder de Deus. Quando Ele está te abençoando. Você não vê aquilo como bênção. Pessoas passam pela porta da igreja, não vê a igreja, mas consegue ver um hospital. Passa na porta da igreja, não consegue ver a igreja, mas consegue ver uma farmácia. Às vezes a pessoa está passando aqui na rua, na José Paulino, subindo ou descendo, Deus até traz a pessoa, faz ela entrar na igreja. E entrando ela na igreja, ela senta, quem sabe está devendo, endividada, desempregada, com problema, e Deus a segura até a hora da oferta. E o pastor diz, meu irmão, vamos fazer o seguinte, vamos ofertar a igreja aqui, e com X e com tanto, e nenhum dessas ofertas ela tem, quem sabe ela só tem 12 reais. Vamos fazer assim, vamos conseguir tantas pessoas com 10 reais, para completar aqui, e ela ali sentada, ela não sente, mas eu estou desempregado, e está me tirando aqui o pastor que eu tenho, mas Deus prova os seus. Mas ela não sente, ela não observa, ela não consegue sentir que é Deus. Porque Deus é poderoso para nos dar mais do que pedimos ou pensamos. Um outro caso de observação, Marcos 5, 27, corre lá, Marcos 5, 27.
segundo livro do Novo Testamento, 5:27. Às vezes não é fé, igreja, não é falta de fé, que a bênção não está vindo. Fé você até teve e tem, está te faltando observar. Diz: ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Se aquela mulher, no seu coração, fez uma oração, dizendo: se um dia eu me encontrar com este homem, eu vou ficar curada. Eu vou, com certeza que eu vou. Bem, Jesus está passando. E aí, mulher, você vai fazer o quê? Eu vou ficar aqui, né? Quem sabe ele olha para mim. Eu não entendi. Você disse na sua oração: se eu tiver oportunidade, nem que seja para tocar nas suas vestes. Olha quem está passando: Jesus. Você não está sentindo que é o momento, é agora? A hora é o momento da cura, do milagre? Por que você não vai lá e faz o que tem que ser feito? Você não está sentindo que ele está agindo, que ele está operando, está se manifestando? Por que você não toma uma atitude? Vai lá, você já orou, já pediu. Quem pede, recebe. Vou repetir. Na verdade, não está te faltando fé. Está te faltando um pouquinho mais de atenção. Lembra que eu disse ainda agora? Desligue o celular se você tiver. O diabo, ele é bom no que faz, sabendo ele que se você der atenção à coisa, você recebe a bênção. Mas se ele distrair você, você perde. Então o que ele não quer é que você dê atenção. Você vai ver uma coisinha que eu vou ler aqui agora. 1 Reis 19:19. Para fechar, e esta é a melhor delas. 1 Reis 19:19. Essa é a melhor. As outras duas, Gênesis e Marcos, eu não dei no outro culto. 1 Reis 19:19 diz o seguinte: partiu, pois, Elias dali, e achou a Eliseu, o mais alto que vocês puderem. Se tiver até que gritar, vocês gritem, com voz firme e voz de fé e de vencedores abençoados. Diga: Deus me achou. Deus me achou. Aleluia. Aleluia. Só não foi alto com firmeza. Vamos lá, bem alto. Deus me achou. Amém? Amém. Então eu vou lhe ensinar uma coisa. Na mensagem: pastor, eu não percebo, eu não consigo sentir, não consigo perceber a bênção. Olha o que está escrito: partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu. Bem, Eliseu não está mais aqui, gente. A palavra está dizendo: Deus te achou. E aí, pastor, que eu não consigo entender quando Deus está falando comigo, quando a sua palavra é direcionada a mim, e aí que eu estou perdendo bênção sem medida. Tanto que, olha só, e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 12ª, e Elias passou por ele, e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois, e correu após Elias, e disse: deixa-me beijar o meu pai e minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse: vai e volta, pois que te fiz eu? Meus irmãos, quando Elias foi até o Eliseu, ele não foi com um outdoorzinho, não foi com um cartaz dizendo: amigo, estou te chamando, a partir de hoje você vai largar tudo, está escrito aqui, ó. Não, o Elias não foi, e nem mesmo, vem cá, rapaz, como é que você está? Tudo bem? E a família? Beleza? Tranquilo? Esses bois são seus? Você vai largar tudo, vim aqui te chamar, para quê?
para estar no meu lugar. Você sabe que eu sou profeta, hein? Você vai ser meu obreiro e gradativamente você vai subindo de degrau em degrau, você vai ser um grande profeta. Eu vim aqui para te chamar. Não, ele não fez isso. Mas o Eliseu foi abençoado. Por que ele foi abençoado? Coisa que eu estou batendo, que muitos de nós não fazemos. Perceber que Deus está presente e que Ele está abençoando. E que Ele fala é contigo. Olha o Elias. Deus deu a ordem, o Elias vai ter com Eliseu, vê o camarada ali, ele com a sua capa, passa assim por cima do Eliseu, o Eliseu, opa, o que foi? Senti um chamado, percebi, senti que fui chamado por Deus. Não, eu não, mas eu percebi. É você que tem que perceber. Deus não vai se pintar de palhaço. Deus não vai colocar um outdoor, uma propaganda na maior emissora de televisão, para dizer que está te abençoando. Ele abençoa, sempre. Mas você que tem que entender e perceber a hora e o momento da unção de Deus. O Eliseu poderia, naquela capa, falar assim, olha, ele está querendo que alguém pegue para lavar. Eu acho que ele está sacudindo o pó. Mas não foi isso que ele entendeu. Eu disse, vou falar 3 vezes, ainda que não fosse um chamado, mas era, ainda que não fosse um chamado, o Eliseu entendeu como chamado. Eu disse 3 vezes, ainda que não fosse um chamado, mas era, mas o Eliseu entendeu como chamado. Eu disse 3 vezes, ainda que não fosse um chamado, mas era um chamado, o Eliseu entendeu como chamado. Por quê? Porque é você que tem que entender, você tem que perceber. Abençoar, Deus sempre abençoa. Deus faz você sair da sua casa, estar com pessoas. Às vezes a pessoa ela diz assim, puxa vida, eu vou ter que pagar minha conta de luz e de água. Onde você mora, o bairro, tem uma casa, uma loja que recebe a conta. Mas Deus faz você sair lá do seu bairro e vir para o centro, e pagar a conta aqui, e daqui, quando eu falo você, estou generalizando, a pessoa passa, vai andando e entra aqui na igreja, na José Paulino, ela senta ali, e ali fica, toma uma água, vai no banheiro, e Deus começa a falar com ela, o pastor diz, irmão, segundo o que está escrito aqui na Bíblia Sagrada, aqui no livro de Crônicas, disse Deus assim para Davi, para o Salomão, assim como fui contigo, o pastor até aponta o dedo assim para a igreja, mas acaba apontando até para a pessoa, assim como fui com Davi, teu pai, eu serei contigo. A pessoa, pastor, eu vi na televisão. Não percebe, mas o Eliseu disse, rapaz, esse homem está me chamando para fazer a obra, esse homem está me abençoando, quem sabe alguém diria, não, está sacudindo, ele está sacudindo nada, se ele está sacudindo a bênção para mim. E um dia nós vamos estudar mais, ou melhor ainda, o que foi que o Eliseu foi atrás mesmo, lá depois do rio, para receber a unção dobrada? O que ele foi atrás? Da capa. A capa ficou voando, e o Eliseu foi atrás da capa. Mas não foi a capa que ele passou a... Depois a gente estuda melhor. Não foi a capa que o Elias passou sobre o Eliseu? E o tempo passou, ele disse, naquele dia aquele homem fez assim, me deu um chamado, eu senti algo que estaria acontecendo na minha vida, larguei tudo, agora ele está dizendo para mim, se acontecer, aconteceu, eu olho para cima, o que está caindo, foi aquilo que passou, com certeza que a bênção está nessa capa. Meu irmão, é você que tem que perceber.
Você não está percebendo quando Deus está falando contigo, quando Deus está abençoando. Por que não percebe? Aí eu vou fechar aqui dizendo o seguinte: é triste, mas o carnal, ele só entende carnalidade. O espiritual, ele vai entender sempre as coisas de Deus. Sempre as coisas de Deus. No dia que subir uma pessoa carnal, bandida, safada, cretina, diabólica, ordinária, mas Deus não vai deixar subir aqui em nome de Jesus de Nazaré, o altar é lugar sagrado, mas se fosse subir e a igreja fosse toda ela carnal, bandido e etc, etc, esse aí é que é bom. Mas se sobe, não estou me exaltando não, longe de mim, mas se sobe alguém que vai trazer Deus, o jeito de ser abençoado, você diz, não, pastor, é pela fé que a gente tem que ser abençoado. Mas eu não disse que não é pela fé, é pela fé que somos. Mas eu disse na palavra que Deus tem nos abençoado. E quando você faz a petição, Deus responde. Mas cadê a bênção? Você que não percebe. Pois diz a Bíblia que no tempo de Elias, haviam várias viúvas lá na cidade de Sarepta, várias viúvas em Sarepta. Mas quando Elias chegou na porta da cidade e disse, quero água, uma mulher, como os missionários já deu uma revelação muito bacana, aquela mulher provavelmente que tenha feito uma oração a Deus, tenha falado, meu Deus, me ajuda, me socorra, me tira dessa. Quando o Elias pediu água, aquela mulher, eu te darei. É a hora de ser abençoado. É a hora do milagre acontecer na minha vida. Depende de você, meu irmão. Fé, vocês têm. Está te faltando observar as coisas. O que está te faltando é dar um pouquinho mais de atenção quando Deus se manifesta na sua vida. E você não dá essa atenção, e a bênção vai embora. Eu disse hoje aqui uma coisa que eu falei, tomara que Deus fale aí com a metade da igreja pelo menos. Tem coisas que nos acontecem agora que são permissivas. Olha todo mundo para mim. Tem coisas que acontecem que são permitidas. Porque se deixar correr, ao contrário, você vai chorar penosos frutos. Vai sofrer. Tem coisas que Deus permite com que aconteça agora. Dói até. Dói. Você tem que perceber que é Deus. Eu estava dizendo isso aqui no outro culto, e eu não gostei nem um pouquinho, na hora que eu estava pregando, e tinha umas pessoas que, em vez de prestar atenção no que eu falava, não estavam prestando atenção. Estavam no conversar e rindo. Tem coisas que acontecem agora, para não acontecer pior amanhã. Quem tem ouvido, ouça que o Espírito diz à igreja. Mas você não consegue perceber que é Deus trabalhando. O Eliseu percebeu. Esse homem jogou a capa aí porque está me chamando. Alguém poderia falar, mas não está não. Para você não está, está chamando para mim. Não chamou você, chamou a mim. Foi eu que percebi. Porque o chamado é para mim, não é para você. Fiquem de pé, igreja.